A mulher abandona o marido e o filho para viver com um amante rico. Um ano depois ela volta e choca a todos com sua atitude. Inscreva-se no nosso canal para ver mais histórias incríveis como esta. E não esqueça de deixar um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O sol da manhã infiltrava-se preguiçosamente pelas frestas da cortina do quarto principal da casa dos Martinez, em Montclair. Júlia observava seu reflexo no espelho da penteadeira antiga, presente de casamento de sua falecida avó, enquanto ajeitava os cabelos castanhos que lhe caíam sobre os ombros. Seus dedos percorreram automaticamente a superfície da madeira envernizada, sentindo cada pequena imperfeição que o tempo havia deixado como marca. 15 anos haviam se passado desde que recebera aquele móvel. E agora, aos 35 anos, começava a questionar cada decisão que a trouxera até ali. O barulho da televisão no andar de baixo indicava que Felipe, seu filho de 7 anos, já estava acordado e provavelmente assistindo a seus desenhos animados favoritos. Thomas, seu marido, preparava o café da manhã na cozinha. Ela podia sentir o aroma do café recém-passado subindo as escadas. A rotina era sempre a mesma, dia após dia, sem surpresas ou emoções. Naquela manhã, em particular, Júlia sentia um peso diferente no peito. Sua mente vagava para a noite anterior, quando encontrara Richard no café do shopping center. O empresário havia chegado recentemente à cidade, trazendo consigo um ar de sofisticação e mistério que a intrigava. Seus olhos azuis penetrantes pareciam enxergar através de sua alma, descobrindo seus desejos mais profundos e secretos. "Mamãe!" A voz de Felipe a trouxe de volta à realidade. "Papai está chamando para o café." Júlia respirou fundo, ajeitou o vestido florido que havia escolhido para aquele dia e desceu as escadas, encontrando sua família na cozinha. Thomas, com seu jaleco branco já preparado para mais um dia no escritório de engenharia, sorriu ao vê-la. Era o mesmo sorriso gentil de sempre, aquele que antes fazia seu coração acelerar, mas que agora apenas a lembrava de quanto sua vida havia se tornado previsível. "Bom dia, amor." Thomas se aproximou para dar-lhe um beijo no rosto. "Preparei aquelas panquecas que você adora." Felipe, sentado à mesa com seu uniforme escolar impecável, balançava as pernas enquanto devorava seu café da manhã. Seus olhos castanhos, idênticos aos do pai, brilhavam de alegria ao ver a mãe se juntar a eles. Júlia sentou-se, tentando afastar a sensação de culpa que começava a consumi-la. "Tenho uma reunião importante hoje", Thomas comentou enquanto servia mais café. "Aquele projeto do novo complexo residencial finalmente vai sair do papel. Se der tudo certo, podemos começar a pensar naquela reforma que você tanto queria fazer na casa." Júlia assentiu mecanicamente, sua mente vagando para a mensagem que Richard havia enviado na noite anterior. Ele a convidara para um almoço em seu apartamento, na cobertura do edifício mais luxuoso da cidade. A promessa de algumas horas longe daquela rotina sufocante era tentadora demais para recusar. "Mamãe, você vai me levar no treino de futebol hoje?" Felipe perguntou, interrompendo seus pensamentos novamente. "Claro, meu amor," ela respondeu, forçando um sorriso. Nunca perderia seu treino. Após o café, Thomas se despediu com seu costumeiro beijo carinhoso e partiu para o trabalho. Júlia levou Felipe à escola, prometendo buscá-lo no final da tarde. Enquanto dirigia de volta para casa, seu celular vibrou com uma nova mensagem de Richard. "Não consigo parar de pensar em você. Paris é linda nesta época do ano." Seu coração acelerou. Richard havia mencionado seus negócios na Europa durante seus encontros secretos no café. A ideia de uma vida diferente, repleta de aventuras e luxo, começou a tomar forma em sua mente. Era uma fantasia que se tornava cada vez mais real a cada mensagem trocada, a cada olhar compartilhado. Em casa, Júlia passou horas andando de um lado para outro, sua mente um turbilhão de pensamentos conflitantes. As fotos de família nas paredes pareciam observá-la com desaprovação. Cada retrato contava a história de momentos felizes. O nascimento de Felipe, aniversários, férias na praia, natais em família. Mas agora, essas memórias pareciam pertencer a outra pessoa. Uma Júlia diferente que se contentava com a simplicidade da vida doméstica. À tarde, enquanto assistia ao treino de futebol de Felipe,
Seu celular não parava de vibrar com mensagens de Richard. Cada palavra sua era como um canto de sereia, prometendo uma existência extraordinária longe dali. Ele falava de jantares em restaurantes estrelados, fins de semana em vinícolas francesas, passeios de iate pelo Mediterrâneo. Naquela noite, depois que Thomas e Felipe adormeceram, Júlia sentou-se à mesa da cozinha com um papel e uma caneta. Suas mãos tremiam enquanto escrevia a carta que mudaria para sempre o destino de sua família. As palavras fluíam como um rio de arrependimento antecipado, mas ela não conseguia parar. Em sua mente já estava decidido, partiria naquela mesma noite. Subiu as escadas silenciosamente, entrou no quarto de Felipe e beijou sua testa enquanto ele dormia, inconsciente de que aquele seria seu último contato por muito tempo. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto guardava algumas roupas em uma pequena mala. Do lado de fora, o motor de um carro de luxo ronronava suavemente. Richard a esperava para levá-la ao aeroporto. Com um último olhar para a casa que havia sido seu lar por tantos anos, Júlia fechou a porta sem fazer barulho. A carta ficou sobre a mesa da cozinha. Suas palavras de despedida aguardando para despedaçar o coração de Thomas na manhã seguinte. Enquanto o carro de Richard deslizava silenciosamente pela rua escura, Júlia tentava se convencer de que estava fazendo a escolha certa, deixando para trás a monotonia em busca de uma vida que sempre sonhou, mas nunca teve coragem de perseguir. O som do despertador ecoou pela casa silenciosa às 6 da manhã. Thomas estendeu o braço automaticamente para o lado oposto da cama, encontrando apenas o vazio dos lençóis frios. Seu cérebro, ainda sonolento, demorou alguns segundos para processar a ausência de Júlia. Talvez ela tivesse acordado mais cedo e já estivesse na cozinha, pensou, tentando afastar a sensação incômoda que começava a se formar em seu peito. Levantou-se e vestiu seu roupão, descendo as escadas em direção à cozinha. O silêncio da casa parecia diferente naquela manhã, mais pesado, mais significativo. Foi quando seus olhos encontraram o envelope branco sobre a mesa da cozinha, seu nome escrito na caligrafia familiar de Júlia. Com as mãos trêmulas, Thomas abriu o envelope. Conforme seus olhos percorriam as palavras escritas no papel, seu mundo começou a desmoronar. Cada frase era como uma punhalada em seu coração. Cada explicação, uma nova ferida que se abria. Júlia havia partido. Escolhera uma vida diferente, longe dele e de Felipe. Papai? A voz sonolenta de Felipe o trouxe de volta à realidade. Cadê a mamãe? Thomas dobrou rapidamente a carta e a guardou no bolso do roupão. Seu filho o observava da porta da cozinha, ainda de pijama, os cabelos despenteados e os olhos sonolentos. Como explicar a uma criança de 7 anos que sua mãe havia escolhido abandoná-los? Filho, venha cá. Thomas abriu os braços e Felipe correu para seu abraço. A mamãe, ela precisou fazer uma viagem importante. Vai ficar fora por um tempo. Mas ela não se despediu, Felipe protestou, sua voz pequena carregada de confusão. Eu sei, filho, eu sei. Thomas o abraçou mais forte, engolindo as próprias lágrimas. Os dias que se seguiram foram um borrão de dor e responsabilidades. Thomas teve que reorganizar toda a sua rotina para cuidar de Felipe sozinho, equilibrando seu trabalho no escritório de engenharia com as necessidades do filho. As noites eram as piores. Depois de colocar Felipe na cama, ficava sozinho com seus pensamentos, repassando cada momento dos últimos meses, procurando sinais que pudesse ter perdido. Foi numa dessas noites de insônia que Thomas recebeu uma mensagem de Ana, a professora de literatura de Felipe. Ela havia notado mudanças no comportamento do menino em sala de aula e estava preocupada. Thomas concordou em encontrá-la para uma reunião após o horário das aulas. Ana o recebeu em sua sala com um sorriso gentil e uma xícara de chá. Seus olhos verdes transmitiam uma calma que Thomas não sentia há semanas. Durante a conversa sobre Felipe, ela ouviu atentamente, enquanto Thomas, sem perceber, começou a desabafar sobre tudo o que estava acontecendo. Felipe é um menino incrível, Ana comentou após ouvir toda a história. E você está fazendo um trabalho admirável, Thomas. Mas não precisa carregar todo esse peso sozinho. Aquelas palavras ditas com tanta sinceridade quebraram algo dentro dele.
Pela primeira vez desde a partida de Julia, Thomas permitiu-se chorar verdadeiramente. Ana simplesmente segurou sua mão, oferecendo o conforto silencioso de quem entende a dor do outro. A partir daquele dia, Ana tornou-se uma presença constante na vida deles. Começou oferecendo ajuda com as tarefas escolares de Felipe. Depois passou a ficar para o jantar ocasionalmente. Sua presença trazia uma leveza que há muito tempo estava ausente naquela casa. Felipe também começou a se aproximar dela, especialmente depois que Ana iniciou um clube de leitura, especialmente para as crianças que precisavam de apoio emocional. Nas tardes de sábado, a sala de estar dos matinês se enchia com as vozes animadas de Felipe e seus amigos, enquanto Ana conduzia as sessões de leitura com sua paciência característica. Uma noite, enquanto Ana ajudava a guardar os livros após uma lição do clube, Felipe já adormecido no sofá, Thomas percebeu que estava sorrindo, um sorriso genuíno, o primeiro em muito tempo. Ana notou e sorriu de volta, seus olhos verdes brilhando com algo mais que simples simpatia. "Você transformou nossa casa em um lugar feliz novamente", Thomas disse suavemente, aproximando-se dela. "Vocês dois também trouxeram muita alegria para a minha vida." Ana respondeu, seu rosto corando levemente. Naquele momento, com o sol se pondo através da janela da sala, Thomas sentiu seu coração acelerar de uma maneira que pensou que nunca mais sentiria. Ana estava ali, real e presente, trazendo cor de volta ao seu mundo em preto e branco. Sem pensar muito, inclinou-se e a beijou suavemente. O beijo foi terno, cheio de promessas não ditas e possibilidades futuras. Quando se separaram, ambos sabiam que algo havia mudado para sempre. Não era apenas o começo de um novo amor, era o início de uma cura. "Precisamos ir com calma", Ana sussurrou, seus olhos encontrando os de Thomas. "Por Felipe." Thomas assentiu, completamente de acordo. Seu filho sempre seria sua prioridade, e Ana demonstrava entender e respeitar isso. Era mais uma das qualidades que o faziam se apaixonar cada vez mais por ela. Enquanto acompanhava Ana até seu carro naquela noite, Thomas sentiu uma paz que não experimentava há meses. O vazio deixado por Julia ainda estava lá, principalmente por Felipe. Mas agora havia esperança. Uma esperança que tinha olhos verdes, cabelos castanhos e um sorriso que fazia seu coração lembrar como era bom estar vivo. O sol de outono em Paris pintava o céu com tons dourados, enquanto Julia observava a cidade da sacada de seu apartamento no 16º arrondissement. Um ano havia se passado desde sua partida de Montclair, e a vida que tanto sonhara começava a mostrar suas imperfeições. As taças de champanhe vazias, sobre a mesa de mármore italiano, eram testemunhas silenciosas de mais uma discussão com Richard. O empresário passava cada vez mais tempo em suas viagens de negócios, deixando-a sozinha no luxuoso apartamento que ele chamava de presente de boas-vindas. As joias caras e os vestidos de grife não conseguiam mais mascarar o vazio que crescia em seu peito. As noites em restaurantes estrelados haviam perdido o brilho, e os passeios de fim de semana pela Riviera Francesa soavam cada vez mais superficiais. "Mademoiselle, seu café da manhã está servido", anunciou Mariette, a governanta, em seu francês impecável. Julia assentiu, sem conseguir evitar a comparação com suas manhãs em Montclair. Não havia panquecas feitas com carinho, nem o barulho dos desenhos animados, nem as risadas de Felipe, seu filho. Como estaria ele agora? Teria crescido muito? Ainda jogava futebol? As perguntas a assombravam todas as noites. Seu celular vibrou com uma notificação do Instagram. Sua mão tremeu ao ver uma foto postada por uma antiga vizinha de Montclair. Na imagem, Thomas sorria ao lado de uma mulher bonita de olhos verdes, em um piquenique no parque da cidade. Felipe estava entre eles, seu sorriso idêntico ao do pai, e havia uma menina pequena no colo da mulher. A legenda dizia: "Domingo perfeito com a família Martinez." Família Martinez. Thomas havia seguido em frente, construído uma nova família. A realização a atingiu como um tapa. Enquanto ela vivia sua fantasia parisiense, a vida em Montclair continuava. As pessoas não haviam congelado no tempo, esperando seu retorno triunfal. "Madame, Richard está ao telefone."
Mariette interrompeu seus pensamentos. Julia atendeu, tentando disfarçar a tristeza em sua voz. Richard informou que precisaria estender sua viagem a Dubai por mais 2 semanas. Não havia carinho em sua voz, apenas a praticidade fria de quem comunica uma decisão já tomada. Querido, estava pensando em visitar Montclair, Julia disse, surpreendendo a si mesma com as palavras que saíam de sua boca. Apenas para ver como Philippe está. Não seja ridícula, Richard cortou. Você escolheu esta vida, Julia. Não pode simplesmente voltar correndo quando se sente entediada. Além disso, tenho uma surpresa planejada para nós em Mônaco no próximo mês. Mais uma viagem, mais um presente caro, mais uma tentativa de preencher o vazio com luxo. Julia desligou o telefone e caminhou até seu closet do tamanho de uma sala. Vestidos Chanel, bolsas Hermès, sapatos Louboutin, todo um arsenal de felicidade artificial que não conseguia mais mascarar sua solidão. Naquela tarde, contrariando as ordens de Richard, Julia comprou uma passagem para os Estados Unidos. Não para visitar Philippe, como havia sugerido, mas para mostrar a Thomas que ela ainda tinha poder sobre sua vida. A foto do piquenique havia despertado algo obscuro dentro dela. Um desejo de provar que ninguém poderia ser verdadeiramente feliz sem ela. Enquanto arrumava sua mala com suas roupas mais caras e joias mais impressionantes, Julia planejava sua vingança. Mostraria a todos em Montclair como havia se tornado sofisticada e bem-sucedida. Faria Thomas se arrepender de ter seguido em frente tão facilmente. Destruiria a imagem de família perfeita que ele construiu com aquela substituta. Madame está bem? Mariette perguntou, notando a expressão transtornada de Julia enquanto ela jogava peças de roupa na mala. Nunca estive melhor, Mariette, respondeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. Vou fazer uma pequena viagem para resolver alguns assuntos pendentes. Na manhã seguinte, enquanto seu avião decolava do aeroporto Charles de Gaulle, Julia olhava pela janela para a Torre Eiffel diminuindo no horizonte. Paris, a cidade-luz, não havia conseguido iluminar a escuridão que crescia em seu coração. Agora, estava voltando para Montclair não como a mulher arrependida que secretamente era, mas como uma força destruidora determinada a provar que ninguém poderia ser feliz sem ela. Mal sabia ela que sua chegada desencadearia uma série de eventos que mudariam para sempre não apenas a vida de Thomas e sua nova família, mas principalmente a sua própria. O destino estava preparando uma lição que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar, e Montclair seria o palco de sua maior transformação. A pequena cidade de Montclair não havia mudado muito em 1 ano. As mesmas árvores ainda ladeavam as ruas principais, as mesmas pessoas ainda caminhavam apressadas para seus trabalhos, e a mesma atmosfera de tranquilidade pairava no ar. A única diferença era que Julia agora se sentia uma estranha em sua própria terra. Do banco de trás do táxi de luxo que havia contratado no aeroporto, ela observava cada detalhe com olhos críticos. Seu vestido Versace e suas joias Cartier pareciam absurdamente fora de lugar naquele cenário suburbano. O motorista parou em frente ao Grand Hotel Montclair, o único estabelecimento da cidade que poderia ser considerado sofisticado o suficiente para seus novos padrões. Senhora Martinez? O recepcionista a reconheceu imediatamente, seus olhos arregalados diante de sua transformação. Apenas Madame Julia, por favor, ela corrigiu com um sorriso calculado. Não uso mais esse sobrenome. Instalada em sua suíte presidencial, Julia começou a planejar seus próximos passos. Através das redes sociais, já havia descoberto a rotina de Thomas e sua nova família. Hannah, como descobriu ser o nome da atual esposa dele, dava aulas de literatura na mesma escola onde Philippe estudava. A pequena que vira na foto era Clara, a filha deles, que agora tinha pouco mais de 3 meses. Seu primeiro movimento foi estrategicamente calculado. Vestindo seu conjunto mais elegante, dirigiu-se à escola exatamente no horário da saída. Posicionou-se onde sabia que seria impossível não ser vista. Seu Cartier reluzia no pulso enquanto checava as horas teatralmente. A sineta tocou, e uma onda de crianças começou a fluir pelos portões. Seu coração parou por um momento quando avistou Philippe. Ele estava mais alto,
seus cabelos um pouco mais compridos do que ela se lembrava. Por um breve instante, teve vontade de correr até ele e abraçá-lo, mas se conteve. Não era esse tipo de reencontro que havia planejado. Ana saiu logo em seguida, empurrando um carrinho de bebê com Clara. Seu rosto sereno e seu jeito simples de se vestir eram exatamente o oposto do que Júlia representava agora. Foi quando seus olhares se cruzaram. O reconhecimento foi instantâneo. Júlia pode ver o momento exato em que a cor abandonou o rosto de Ana. Júlia! A voz de Felipe soou pequena e confusa. Ele havia parado a alguns metros dela, sua mochila escolar apertada contra o peito como um escudo. Olá, querido. Júlia respondeu com uma doçura estudada. Como você cresceu? Ana rapidamente se aproximou, colocando-se protetoramente entre Júlia e Felipe. Este não é o momento nem o lugar, ela disse em voz baixa, mas firme. Pelo contrário, querida. Júlia sorriu, sua voz destilando veneno. Este é o momento perfeito para todos saberem que voltei e que não estou nada satisfeita em ver uma intrusa criando meu filho. O pequeno grupo de mães que sempre se reunia na saída da escola observava a cena com interesse mal disfarçado. Era exatamente a audiência que Júlia desejava para começar seus planos. Felipe, vamos para casa, Ana chamou, mantendo a calma. Seu pai está nos esperando. Ah, sim, Thomas. Júlia riu sem humor. Ele sempre foi tão previsível. Imagino que tenha sido fácil para você se aproveitar da situação, não é mesmo? Uma professora solitária, um pai solo vulnerável. Chega! A voz de Felipe surpreendeu a todos. Você não pode falar assim com a Ana. Ela é minha mãe agora. As palavras atingiram Júlia como um soco no estômago. Pela primeira vez, sua máscara de superioridade vacilou. Seu próprio filho a estava rejeitando, defendendo aquela que tomara seu lugar. Isso é o que ela fez você acreditar? Júlia tentou recuperar o controle. Querido, eu sou sua mãe, sempre serei. E voltei para mostrar a todos que cometeram um grande erro ao tentar me substituir. A senhora está assustando meu irmão. Uma vozinha veio do carrinho de bebê, onde Clara havia acordado, e começava a chorar. O choro do bebê atraiu ainda mais atenção, e Júlia percebeu que sua performance estava saindo do controle. Este não era o tipo de cena que havia planejado. Deveria ser ela no controle, não uma criança de 7 anos e um bebê chorando ditando o rumo dos acontecimentos. E isso não acabou, ela advertiu Ana em voz baixa. Você pode ter conseguido enganar todos com seu papel de santa, mas eu vou mostrar a verdade sobre você. Enquanto via Ana se afastar com Felipe e Clara, Júlia sentiu seu plano de vingança ganhar novos contornos. Não seria suficiente apenas exibir sua nova vida luxuosa. Ela precisava destruir a reputação dessa mulher que ousara tomar seu lugar. E sabia exatamente por onde começar. O plano de Júlia começou a tomar forma na manhã seguinte. Com seus contatos em Paris, não foi difícil descobrir que Ana havia trabalhado em outras escolas antes de chegar a Montclair. Uma série de ligações estratégicas e algumas histórias cuidadosamente fabricadas foram suficientes para começar a espalhar rumores pela pequena cidade. Primeiro, foram sussurros nos corredores da escola. Depois, comentários preocupados de mães durante as reuniões de pais. Logo, toda Montclair comentava sobre o suposto histórico problemático de Ana em seus empregos anteriores. Júlia observava sua obra se desenrolar com satisfação do café do hotel, onde passou a tomar seu café da manhã diariamente, certificando-se de ser vista por todos os frequentadores importantes da cidade. Você sabia que ela foi praticamente expulsa da última escola onde trabalhou? Júlia comentou casualmente com Margaret, a fofoqueira mais conhecida da cidade, enquanto acidentalmente a encontrava no salão de beleza. Dizem que houve um escândalo envolvendo o diretor. Ana começou a perceber as mudanças sutis no comportamento das pessoas. Os sorrisos cordiais foram substituídos por olhares desconfiados. Algumas mães começaram a solicitar a transferência de seus filhos para outras turmas. O ambiente acolhedor que ela havia construído ao longo dos anos estava se deteriorando rapidamente. Deve ser difícil para vocês, não é? Júlia provocou durante outro encontro casual na saída da escola. Thomas é um homem tão importante na cidade e agora todos sabem sobre seu passado.
complicado. Ana mantinha a compostura, mas Thomas podia ver o quanto aquela situação a estava afetando. À noite, depois que as crianças dormiam, ela chorava silenciosamente, perguntando-se como defender-se de acusações que surgiam do nada, sem provas ou fundamento. Não posso deixar isso continuar, Thomas disse uma noite abraçando-a. Vou confrontar Julia. Isso tem que acabar. Não, Ana respondeu secando as lágrimas. É exatamente o que ela quer. Se reagirmos, só vamos dar mais força aos rumores. Enquanto isso, Felipe observava tudo com olhos cada vez mais tristes. Na escola, alguns colegas começaram a fazer perguntas sobre sua nova mãe, repetindo comentários maldosos que ouviam em casa. O menino, que sempre fora alegre e sociável, começou a se isolar. Por que as pessoas estão sendo más com a Ana? Ele perguntou ao pai uma noite enquanto era colocado na cama. Thomas sentiu seu coração apertar. Como explicar a maldade humana para uma criança? Como fazer seu filho entender que, às vezes, as pessoas machucam umas às outras por puro ressentimento? Algumas pessoas têm dificuldade em aceitar a felicidade dos outros, filho, respondeu ajeitando o cobertor. Mas o importante é que nós sabemos a verdade sobre Ana, não é? A campanha de difamação de Julia parecia imparável, até que um evento inesperado mudou o rumo da história. Durante uma manhã particularmente agitada na escola, Clara, que agora frequentava a creche anexa, teve uma crise de asma severa. Hannah estava em sala de aula quando foi alertada, e sua reação imediata e decisiva salvou a situação. Se não fosse pela calma e profissionalismo da professora Ana, a situação poderia ter sido muito pior, declarou Dr. Patterson, o pediatra mais respeitado da cidade, para um grupo de pais preocupados que se aglomeravam no corredor do hospital. A notícia do incidente se espalhou rapidamente pela cidade, mas não da maneira que Julia esperava. Em vez de mais um motivo para criticar Ana, as pessoas começaram a questionar os rumores anteriores. Como alguém tão dedicado e competente poderia ser a pessoa terrível que os boatos descreviam? Uma a uma, as histórias fabricadas por Julia começaram a se desmanchar. As supostas escolas onde Ana havia trabalhado não confirmavam nenhuma das acusações. O suposto escândalo com o diretor provou-se completamente falso quando descobriram que a escola em questão tinha uma diretora, não um diretor. Julia observava sua teia de mentiras se desfazer do seu quarto no hotel, bebendo cada vez mais champanhe, enquanto checava freneticamente as redes sociais. As mesmas pessoas que antes compartilhavam seus rumores agora postavam mensagens de apoio a Ana, elogiando sua dedicação como professora e mãe. A gota d'água veio quando Richard, que estava acompanhando tudo à distância através de seus contatos, ligou para ela. Você perdeu o juízo? Sua voz trovejou pelo telefone. Tenho importantes parceiros de negócios em Montclair. Sabe o quanto suas histórias ridículas podem prejudicar minha reputação? Foi então que Julia percebeu que seu plano de vingança havia se voltado contra ela mesma. Não apenas falhara em destruir a felicidade de Thomas e Ana, como também estava prestes a perder o último pilar que sustentava sua própria fantasia de vida perfeita. A notícia chegou como um tornado em uma manhã de quinta-feira. Richard havia cancelado todos os cartões de crédito de Julia e ordenado seu despejo imediato do Grand Hotel Montclair. Suas tentativas de contato eram recebidas com a fria mensagem da secretária eletrônica, informando que ele estava em reunião. Sinto muito, madame, o gerente do hotel disse, visivelmente constrangido. Mas sem uma forma válida de pagamento, não podemos mantê-la hospedada. Julia olhou para suas malas de grife, agora empilhadas no saguão do hotel. O celular em sua mão mostrava uma sequência de mensagens de erro ao tentar acessar suas contas bancárias. Richard não estava apenas rompendo com ela, estava apagando completamente sua existência luxuosa. Com o pouco dinheiro que tinha em espécie, conseguiu alugar um quarto modesto em uma pousada nos arredores da cidade. O contraste entre seu guarda-roupa de alta costura e o ambiente simples seria cômico se não fosse trágico. Pela primeira vez em muito tempo, Julia estava verdadeiramente sozinha. Enquanto isso, na casa dos Martinez, a vida começava a retomar seu ritmo normal. Ana voltou a ser respeitada na escola.
e os pais que haviam solicitado a transferência de seus filhos pediram desculpas e reverteram seus pedidos. Felipe voltou a sorrir, especialmente depois que seus colegas pararam de fazer perguntas maldosas. Mamãe, ele chamou Ana uma noite enquanto ela ninava Clara. Posso te contar um segredo? Claro, meu amor, Ana respondeu, seu coração aquecendo ao ouvir Felipe chamá-la de mãe. Algo que ele começou a fazer naturalmente, sem qualquer pressão. Eu fiquei com medo de você ir embora como ela foi, ele confessou, seus olhos grandes cheios de preocupação. Mas agora eu sei que você nunca faria isso. Ana abraçou o menino com força, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Nunca, meu amor. Vocês são minha família. Sempre. Thomas observava a cena da porta do quarto, seu coração transbordando de amor por essa mulher que havia não apenas consertado sua vida, mas também curado as feridas invisíveis que Júlia deixara em Felipe. Na pousada, Júlia passava horas olhando pela janela, observando as famílias que passeavam pela rua. Cada sorriso que via, cada gesto de carinho entre pais e filhos era como um espelho mostrando tudo o que ela havia jogado fora. Uma manhã, enquanto caminhava pela cidade tentando descobrir o que fazer de sua vida, Júlia passou em frente à pequena livraria local. Um cartaz na vitrine chamou sua atenção. Precisa-se de funcionário, experiência não necessária. Seu primeiro impulso foi rir. Ela que havia jantado nos melhores restaurantes de Paris, trabalhando em uma livraria de cidade pequena. Mas então seus olhos caíram sobre seu reflexo no vidro da vitrine. Uma mulher usando um vestido Chanel amassado, com olheiras profundas e um olhar perdido. Posso ajudar? Uma voz gentil a surpreendeu. Uma senhora idosa havia saído da loja e a observava com curiosidade. Eu vi o anúncio, Júlia respondeu, surpresa com suas próprias palavras. A senhora que se apresentou como Dorothy era a proprietária da livraria. Não fez perguntas sobre o passado de Júlia, nem comentou sobre suas roupas obviamente caras. Apenas sorriu e disse: às vezes, um novo começo é tudo o que precisamos. Naquela noite, sozinha em seu quarto na pousada, Júlia chorou como não chorava desde criança. Não eram lágrimas de raiva ou autopiedade, mas de um profundo arrependimento. Pela primeira vez, estava verdadeiramente enfrentando as consequências de suas escolhas. Em seu celular, abriu a última foto que tinha de Felipe, tirada secretamente durante uma de suas vigílias na escola. Seu filho sorria abertamente, segurando a mão de Ana enquanto carregava Clara com o outro braço. Era uma imagem de felicidade genuína, algo que todo o dinheiro de Richard não havia conseguido comprar para ela em Paris. Talvez, pensou Júlia olhando para o cartão da livraria em sua mão, seja a hora de aprender a ser feliz de verdade. A decisão de aceitar o emprego na livraria foi apenas o primeiro passo de uma longa jornada de autodescoberta. Júlia não sabia ainda, mas este momento de humildade seria o catalisador de sua verdadeira transformação. O universo tinha planos maiores para ela, e Dorothy, a gentil dona da livraria, seria apenas a primeira de várias pessoas que a ajudariam a encontrar seu caminho de volta. Não para a vida que tinha antes, mas para algo muito mais significativo. Os dias na livraria trouxeram uma nova perspectiva para Júlia. Dorothy, com sua sabedoria tranquila, tornou-se mais que uma chefe. Era uma mentora que gentilmente a guiava por seu processo de transformação. O cheiro dos livros, o silêncio acolhedor entre as estantes e o prazer simples de ajudar os clientes a encontrarem suas próximas leituras começaram a preencher o vazio que o luxo nunca conseguiu. Suas roupas de grife foram gradualmente substituídas por peças mais simples e confortáveis. O dinheiro da venda de algumas joias havia garantido um pequeno apartamento mobiliado no centro da cidade. Era modesto, mas era seu, conquistado com seu próprio trabalho honesto. Uma tarde, enquanto organizava a seção infantil da livraria, Júlia encontrou um livro familiar. Era O Pequeno Príncipe, o mesmo que costumava ler para Felipe antes de dormir. A memória a atingiu com força, mas desta vez, em vez de amargura, sentiu apenas saudade e arrependimento sincero. Sabe, Dorothy comentou, notando sua expressão pensativa, às vezes precisamos nos perder completamente para nos encontrarmos de verdade.
Foi então que Júlia teve uma ideia. Com a ajuda de Dorothy, organizou um projeto de leitura para crianças carentes nos fins de semana. O programa rapidamente ganhou popularidade e logo a pequena livraria estava cheia de crianças ansiosas por histórias aos sábados de manhã. Você tem um dom natural com as crianças, observou Dorothy após uma sessão particularmente bem-sucedida. Por que não considera se voluntariar na escola local também? A sugestão fez Júlia congelar. A escola significava enfrentar Ana, enfrentar seu passado, suas ações terríveis, mas talvez fosse exatamente isso que precisava fazer. Com coragem renovada, Júlia se inscreveu no programa de voluntariado da biblioteca escolar. Seu primeiro dia foi tenso. Os olhares desconfiados a seguiam pelos corredores. Ana, que coordenava o programa, manteve uma distância profissional, mas não hostil. As crianças do terceiro ano precisam de ajuda, com compreensão de leitura, Ana informou seu tom neutro. Pode começar por ali. Trabalhar na escola significava ver Felipe ocasionalmente. Nas primeiras vezes, ele desviava o olhar e mudava de direção. Doía, mas Júlia entendia. Tinha que provar com ações que havia mudado. Uma manhã, enquanto ajudava um grupo de alunos, ouviu uma comoção no corredor. Clara, agora com quase 6 meses, havia se engasgado com um brinquedo na creche. Sem pensar 2 vezes, Júlia correu para ajudar, usando os conhecimentos de primeiros socorros que havia aprendido recentemente em um curso comunitário. Depois que a emergência passou e Clara estava bem, Ana aproximou-se dela. Obrigada, disse simplesmente, mas seus olhos comunicavam mais que a palavra. Eu é que agradeço, Júlia respondeu suavemente, por cuidar tão bem deles. Foi um pequeno momento, mas significativo. A tensão entre elas não desapareceu completamente, mas algo mudou. As pessoas da cidade, que observavam atentamente sua transformação, começaram a comentar como Júlia parecia diferente. Não apenas em aparência, mas em essência. Dorothy, que havia se tornado sua confidente, sorria satisfeita ao ver o progresso de sua protegida. Uma noite, enquanto fechavam a livraria, ela compartilhou uma observação. Você sabe que está no caminho certo quando sua felicidade não depende mais da infelicidade dos outros. Júlia refletiu sobre essas palavras enquanto caminhava para casa. Seu apartamento pequeno, com seus móveis simples e suas estantes cheias de livros, havia se tornado um verdadeiro lar. As noites não eram mais preenchidas com champanhe e autopiedade, mas com livros, planejamento de atividades para as crianças e, ocasionalmente, a companhia de alguns amigos que começava a fazer. Em seu grupo de apoio semanal, onde havia começado a frequentar para trabalhar suas questões emocionais, Júlia compartilhava sua jornada. Foi lá que conheceu Leonardo, um homem que também estava em seu próprio processo de reconstrução após anos de vícios que quase destruíram sua vida. Como você soube que estava realmente mudando? Ele perguntou durante um café após uma reunião. Quando percebi que não queria mais provar nada para ninguém, Júlia respondeu, surpreendendo-se com sua própria sabedoria recém-descoberta. Só queria ser uma pessoa melhor por mim mesma. O outono chegou a Montclair, trazendo não apenas a mudança das folhas, mas também novos desenvolvimentos na vida de todos. Leonardo tornou-se uma presença constante na vida de Júlia, compartilhando cafés após as reuniões do grupo de apoio e ajudando nos eventos da livraria. Sua história de superação e sua gentileza natural criavam um contraste reconfortante com a superficialidade que ela havia conhecido em Paris. Você nunca me perguntou sobre meu passado, Júlia comentou uma tarde enquanto caminhavam pelo parque. Porque sei que o que importa é quem você está se tornando, não quem você foi. Leonardo respondeu, seu sorriso gentil iluminando seus olhos castanhos. A amizade entre eles crescia naturalmente, sem pressões ou expectativas. Leonardo era professor de música na escola comunitária, e sua paixão pela arte de ensinar ressoava com o novo caminho que Júlia estava trilhando. Na escola, a relação entre Júlia e Ana evoluía lentamente para um respeito mútuo profissional. Durante uma feira de livros, as duas se encontraram trabalhando juntas na organização do evento. Felipe perguntou por você outro dia. Ana mencionou casualmente, enquanto organizavam os livros.
Ele viu você contando histórias para as crianças mais novas. O coração de Júlia acelerou. O que ele disse? Disse que você parecia diferente, mais parecida com a mãe que ele lembrava de quando era muito pequeno. As palavras de Ana carregavam um peso significativo. Não era apenas uma observação. Era uma abertura, uma possibilidade de reconexão cuidadosa. Thomas, que observava de longe as mudanças em sua ex-esposa, começou a considerar a possibilidade de uma conversa mais séria sobre o futuro de Felipe. Uma noite, após uma reunião de pais na escola, ele aproximou-se de Júlia. "Podemos conversar?" Sua voz era calma, sem vestígios da mágoa antiga. Eles se sentaram em um banco no pátio da escola, o mesmo lugar onde anos antes haviam se conhecido, quando eram apenas dois jovens sonhadores. "Felipe precisa de sua mãe." Thomas disse simplesmente, "A verdadeira você, não a pessoa que você tentou ser." "Eu sei," Júlia respondeu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. "E pela primeira vez, acho que estou pronta para ser essa pessoa." O processo de reaproximação com Felipe foi cuidadosamente planejado com a ajuda de uma terapeuta familiar. Os primeiros encontros aconteceram na livraria, durante as sessões de leitura, onde Felipe podia observar sua mãe interagindo com outras crianças sem a pressão de uma interação direta. Gradualmente, ele começou a se aproximar. Primeiro, foram apenas perguntas sobre os livros. Depois, pequenas conversas sobre a escola. Leonardo, que frequentemente ajudava nos eventos musicais da livraria, tornou-se uma ponte natural entre mãe e filho, ensinando Felipe a tocar violão nas tardes de sábado. Clara, agora mais crescida, olhava para Júlia com a curiosidade inocente das crianças pequenas. Em um momento tocante, durante uma festa de aniversário na escola, a menina simplesmente estendeu os braços para Júlia, pedindo colo enquanto Ana organizava os doces. "Ela tem um dom para reconhecer as pessoas boas," Ana comentou, surpreendendo Júlia com a gentileza em sua voz. A vida em Montclair encontrava um novo equilíbrio. A livraria prosperava com os eventos culturais organizados por Júlia e Leonardo. O programa de leitura para crianças carentes havia se expandido para outras escolas da região, e Dorothy não podia estar mais orgulhosa de sua pupila. "Sabe o que é mais incrível?" Leonardo perguntou uma noite, enquanto ajudava Júlia a fechar a livraria. "Ver como você sorri agora. É um sorriso verdadeiro que vem de dentro." Júlia parou o que estava fazendo e olhou para ele. Em seus olhos, não via julgamento pelo seu passado. Apenas aceitação e algo mais. Algo que começava a florescer entre eles tão naturalmente quanto as flores da primavera que se aproximava. A primavera trouxe consigo uma série de mudanças significativas. O relacionamento entre Júlia e Leonardo evoluiu naturalmente da amizade para o amor, sem pressa ou pressão. Suas histórias de superação se entrelaçavam, criando uma conexão profunda baseada na compreensão mútua e no desejo genuíno de serem pessoas melhores. Dorothy, observando o florescimento desse amor, decidiu que era hora de se aposentar. Numa manhã tranquila, chamou Júlia em seu escritório nos fundos da livraria. "Quero que você assuma a livraria", anunciou, seus olhos brilhando com satisfação. "Você trouxe vida nova a este lugar, transformou-o em um centro cultural para nossa comunidade. Não consigo pensar em ninguém melhor para continuar este legado." Júlia ficou sem palavras. A livraria havia se tornado muito mais que um emprego. Era seu santuário, o lugar onde sua transformação começara. A confiança de Dorothy significava mais que qualquer conta bancária recheada que já tivera em Paris. No mesmo período, Felipe começou a passar mais tempo com a mãe. Suas visitas à livraria tornaram-se regulares, especialmente depois que Leonardo iniciou um programa de música para jovens no espaço cultural que haviam criado no segundo andar. "Mãe", Felipe chamou um dia, a palavra saindo naturalmente pela primeira vez em muito tempo, "posso trazer a Clara para a aula de música também?" O pedido pegou Júlia de surpresa. Era a primeira vez que Felipe demonstrava interesse em incluir sua meia-irmã em suas atividades com ela. Ana, que estava presente no momento, trocou um olhar significativo com Júlia. "Claro que pode, meu amor", Júlia respondeu, sua voz embargada de emoção. As aulas de música se tornaram um ponto de encontro para a família expandida.
Thomas e Ana traziam Clara, que adorava bater nos tambores enquanto Leonardo ensinava às outras crianças. Júlia organizava a biblioteca musical e ocasionalmente se juntava ao grupo para cantar. Foi durante uma dessas tardes musicais que Leonardo fez o pedido. Não foi nada grandioso ou espetacular, apenas um momento sincero entre duas pessoas que haviam aprendido que o verdadeiro amor não precisa de artifícios. "Casa comigo?" Ele perguntou simplesmente enquanto arrumavam as partituras após uma aula. Júlia olhou ao redor. Felipe tocava violão em um canto. Clara dançava ao som da música. Ana organizava os lanches das crianças. E Thomas conversava com outros pais. Era uma cena de família que nunca imaginou possível um ano atrás. "Sim", respondeu, seu sorriso refletindo a paz que finalmente encontrara. O casamento foi celebrado na própria livraria, transformada por Dorothy e os amigos da comunidade em um espaço mágico, com luzes suaves e flores por toda parte. Felipe foi o padrinho, orgulhosamente carregando as alianças ao lado de Clara, que espalhava pétalas de flores pelo caminho. Ana ajudou Júlia com os preparativos, e durante um momento quieto antes da cerimônia, as duas mulheres finalmente tiveram a conversa que precisavam ter. "Obrigada", Júlia disse simplesmente, "por amar meu filho quando eu não soube, por ser a pessoa que ele precisava quando eu falhei." "E obrigada", Ana respondeu, "por voltar e se tornar a pessoa que ele merecia ter como mãe." Thomas, observando a cena de longe, sentiu uma profunda gratidão. Sua família não era convencional, mas era real e cheia de amor. O caminho até ali havia sido difícil, mas cada passo os trouxera exatamente onde precisavam estar. A cerimônia foi simples e emocionante. Dorothy, que havia se tornado como uma mãe para Júlia, a conduziu até Leonardo. O olhar que trocaram durante os votos falava de compreensão, perdão e amor. Não o amor superficial que Júlia um dia confundiu com felicidade, mas algo profundo e verdadeiro, construído sobre alicerces de autoconhecimento e crescimento pessoal. "Às vezes", Leonardo disse em seus votos, "precisamos perder o caminho para encontrar o destino certo." Felipe, assistindo seus pais, sua irmã, sua madrasta e agora seu novo padrasto, sorria. Sua família podia ser diferente da dos outros, mas era perfeita do seu jeito único. O tempo passou e a livraria Histórias a Memórias, como Júlia a rebatizou após assumir sua direção, tornou-se o coração cultural de Montclair. O espaço não era apenas uma loja de livros, mas um centro comunitário onde histórias eram compartilhadas, música era criada e vidas eram transformadas. Leonardo expandiu o programa de música, criando bolsas de estudo para crianças carentes. Suas aulas agora ocupavam todo o segundo andar, que foi reformado para incluir um pequeno auditório onde apresentações regulares aconteciam. Felipe, agora com 9 anos, mostrava um talento natural para a música e ajudava o padrasto com os alunos mais novos. Clara, com 4 anos, era uma presença constante na livraria, encantando os clientes com seu jeito doce e sua risada contagiante. Ana e Thomas frequentemente participavam dos eventos culturais, e não era incomum ver toda a família reunida para as noites de leitura ou concertos. Dorothy, embora oficialmente aposentada, ainda aparecia regularmente, sempre com um sorriso orgulhoso ao ver como seu pequeno negócio havia se transformado em algo tão especial. Ela se tornou uma espécie de avó para Felipe e Clara, contando histórias de seus anos como livreira e compartilhando sua sabedoria com as crianças. Numa tarde particularmente significativa, enquanto organizava uma nova remessa de livros, Júlia encontrou um envelope caído entre as páginas de um volume antigo. Dentro havia uma foto sua com Felipe bebê, tirada em seu primeiro dia em casa. A imagem a fez refletir sobre sua jornada. "Encontrou algo interessante?" Leonardo perguntou, notando sua expressão pensativa. "Encontrei meu passado", ela respondeu, mostrando a foto. "E pela primeira vez posso olhar para ele sem dor." Naquela noite, durante o jantar em família, que agora acontecia regularmente, reunindo todos na casa de Thomas e Ana, Júlia observou como as coisas haviam mudado. Felipe conversava animadamente sobre sua apresentação de música na escola, alternando sua atenção entre todos os adultos à mesa com igual carinho. Clara,
Sentada entre ela e Ana, pedia a atenção das duas mamães com a naturalidade própria das crianças. Sabe, Thomas comentou depois enquanto ajudava a lavar a louça, nunca imaginei que chegaríamos aqui. Nem eu, Júlia admitiu. Mas estou feliz que chegamos. O grupo de apoio onde Júlia e Leonardo se conheceram continuava sendo uma parte importante de suas vidas. Agora, eles ajudavam outros a encontrar seu caminho, compartilhando suas experiências e mostrando que era possível reconstruir-se após erros e escolhas equivocadas. A livraria começou a hospedar sessões especiais para pessoas em recuperação, combinando literatura e música como ferramentas de cura. O projeto, iniciativa conjunta de Júlia e Leonardo, atraía pessoas de cidades vizinhas, expandindo seu impacto para além dos limites de Montclair. Ana, inspirada pelo sucesso do programa, propôs uma parceria com a escola para criar um projeto de biblioterapia para crianças enfrentando desafios emocionais. Júlia e ela trabalhavam juntas agora, usando suas diferentes experiências e perspectivas para ajudar outros. É incrível como os livros podem curar, Ana comentou durante uma das sessões. Assim como o perdão, Júlia respondeu, trocando um olhar significativo com ela. Em uma manhã de sábado particularmente movimentada na livraria, Júlia observava a cena ao seu redor. Leonardo ensinando um grupo de crianças a tocar violão, Felipe ajudando uma garotinha a escolher seu primeiro livro, Clara lendo uma história para seu grupo de amigos imaginários, Dorothy em seu canto favorito, conversando com clientes antigos, e Ana organizando a próxima feira literária. Foi quando percebeu que havia finalmente encontrado o luxo que sempre procurou. Não nos salões de Paris ou nas joias caras, mas nos sorrisos sinceros, nos abraços verdadeiros e no amor incondicional que agora permeava sua vida. Está tudo bem? Leonardo perguntou, notando seus olhos marejados. Está perfeito, ela respondeu, sabendo que cada passo de sua jornada, mesmo os mais dolorosos, a haviam trazido exatamente para onde deveria estar. O sucesso da livraria, Histórias em Memórias, começou a atrair atenção além dos limites de Montclair. Jornais regionais publicavam matérias sobre como um pequeno estabelecimento havia se transformado em um centro cultural vibrante, unindo pessoas e transformando vidas através da literatura e da música. Em uma manhã surpreendente, Júlia recebeu um e-mail inesperado. Richard, seu ex-companheiro de Paris, havia lido sobre a livraria em uma revista de negócios e expressava interesse em fazer uma doação significativa para o programa de música de Leonardo. O que você acha? Júlia perguntou a Leonardo, mostrando o e-mail. Acho que as pessoas podem mudar, ele respondeu sorrindo. Você é a prova viva disso. A doação de Richard permitiu que expandissem o programa de bolsas de estudo, alcançando mais crianças carentes. Em sua breve visita para conhecer o projeto, ele parecia uma pessoa diferente do empresário frio que Júlia conhecera. Paris e sua vida luxuosa pareciam agora um sonho distante, quase irreal. Felipe, observando a transformação contínua de sua mãe, começou a escrever suas próprias histórias. Ana o ajudava com a gramática, enquanto Júlia providenciava um espaço especial na livraria para jovens escritores compartilharem seus trabalhos. Escrevi sobre nossa família, ele anunciou um dia, entregando um caderno decorado para Júlia. Sobre como às vezes precisamos nos perder para nos encontrar. O texto de Felipe, escrito com a sinceridade própria das crianças, contava a história de uma família que cresceu através do perdão e do amor. Suas palavras tocaram Júlia profundamente, mostrando como seu filho havia processado e compreendido toda a jornada. Clara, agora uma presença constante nas atividades da livraria, desenvolveu um projeto próprio, Hora do Abraço, onde crianças liam histórias para idosos do asilo local. Ana e Júlia se revezavam para acompanhar as visitas, observando com orgulho como a pequena transformava vidas com seu carinho natural. Thomas, vendo o impacto positivo que a livraria tinha na comunidade, utilizou seus contatos na prefeitura para criar um programa de incentivo à leitura nas escolas públicas. O projeto, desenvolvido em conjunto com Ana, transformava a literatura em uma ferramenta de transformação social. Dorothy, embora menos presente devido à idade avançada,
continuava sendo o coração espiritual do lugar. Suas visitas eram celebradas por todos, e suas histórias sobre os primeiros dias da livraria inspiravam as novas gerações. Sabia que este lugar tinha magia, ela comentava, observando o movimento constante de pessoas. Só precisava da pessoa certa para despertar seu verdadeiro potencial. O casamento de Júlia e Leonardo prosperava, fundamentado em compreensão mútua e crescimento conjunto. Suas manhãs começavam com café e música, enquanto planejavam novos projetos para a livraria. As noites eram preenchidas com leituras, conversas profundas e a alegria simples de estarem juntos. Em uma tarde especial, durante uma apresentação musical dos alunos bolsistas, Felipe surpreendeu a todos tocando uma composição própria. A música, intitulada Família em Harmonia, mesclava elementos clássicos ensinados por Leonardo com ritmos modernos que Clara adorava dançar. Esta música é para minha família, Felipe anunciou ao microfone. Para meus pais, minhas mães, meu padrasto, minha irmã e para a vovó Dorothy. Porque família é quem nos ajuda a crescer, mesmo quando é difícil. Não havia um olho seco no auditório. Ana e Júlia, sentadas lado a lado, seguravam as mãos uma da outra, suas diferenças há muito dissolvidas no amor compartilhado por suas crianças. Thomas, filmando a apresentação, sorria orgulhoso do filho que haviam criado juntos, cada um à sua maneira. A noite terminou com uma celebração improvisada na livraria. Enquanto observava sua família expandida, conversando e rindo, Júlia percebeu que havia encontrado algo muito mais valioso que todos os luxos de Paris. Havia encontrado paz, propósito e um amor verdadeiro que se multiplicava a cada dia. 5 anos se passaram desde que Júlia retornou a Montclair. A livraria Histórias a Memórias havia se tornado um modelo de transformação social, recebendo visitantes de todo o país interessados em replicar seu sucesso em outras comunidades. Em uma manhã especial de primavera, a família se reuniu para celebrar o aniversário de 12 anos de Felipe. A festa aconteceu no jardim da livraria, transformado por Dorothy em um espaço mágico, com flores e luzes. O menino, agora um jovem músico talentoso, preparou uma apresentação especial com seus colegas do programa de música. Clara, aos 7 anos, corria entre os convidados, distribuindo flores que ela mesma havia colhido, sua energia contagiante enchendo o ambiente de alegria. Hannah e Thomas observavam orgulhosos enquanto ela recitava pequenos poemas que havia decorado dos livros da livraria. Leonardo, agora reconhecido nacionalmente por seu trabalho com música e transformação social, permanecia o mesmo homem gentil que conquistara o coração de Júlia. Juntos haviam expandido o programa de bolsas para incluir também aulas de teatro e artes visuais. Tenho um presente especial para você, Felipe anunciou, chamando Júlia para perto do pequeno palco montado no jardim. É uma música que compus sobre nossa história. A melodia começou suave, como uma lembrança distante, crescendo em complexidade e emoção. Cada nota contava uma parte de sua jornada. A partida, a dor, o arrependimento, o perdão e, finalmente, a redenção. Quando a última nota soou, não havia um olho seco no jardim. Dorothy, agora usando uma bengala, mas ainda radiante em seu amor pelos livros e pelas pessoas, aproximou-se de Júlia. Viu só? Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. Ela sussurrou, abraçando sua antiga pupila. A festa continuou com histórias sendo compartilhadas, música enchendo o ar e crianças correndo entre as mesas. Ana e Júlia, sentadas juntas, observavam suas crianças com o orgulho que só mães podem entender. Quem diria, Ana comentou suavemente, que um dia estaríamos aqui assim. A vida tem um jeito interessante de nos surpreender, Júlia respondeu, segurando a mão de sua antiga rival, agora uma verdadeira amiga. Thomas se juntou a elas, trazendo um álbum de fotos que haviam montado juntos, documentando sua incomum mas especial jornada familiar. As imagens contavam a história de como o amor, em suas diferentes formas, havia transformado suas vidas. Leonardo tocava piano ao fundo, sua música servindo de trilha sonora para este momento de reflexão e gratidão. Felipe se juntou a ele, seus dedos jovens acompanhando os do padrasto em uma harmonia perfeita.
Clara, cansada de correr, aninhou-se no colo de Júlia, suas pequenas mãos segurando um livro de histórias. "Lê para mim?" ela pediu, seus olhos pesados de sono. Enquanto lia para Clara, com Ana ao seu lado e Leonardo tocando suavemente ao fundo, Júlia sentiu uma profunda paz. Sua busca por felicidade a havia levado por caminhos tortuosos, mas finalmente estava em casa. O sol começava a se pôr, pintando o céu de Montclair com tons dourados. As luzes do jardim acenderam automaticamente, criando uma atmosfera mágica. Dorothy, em seu canto favorito, sorria observando a cena. "Sabe o que é mais bonito?" ela comentou com um grupo de crianças que se reunia ao seu redor para ouvir histórias. "É como o amor verdadeiro tem o poder de transformar pessoas e curar feridas que pareciam impossíveis de curar." Felipe, terminando sua sessão ao piano, aproximou-se de Júlia e a abraçou forte. "Obrigado por voltar, mãe", ele sussurrou. Por voltar e ficar. E ali, cercada por sua família, não a família que havia abandonado, mas a família que havia ajudado a reconstruir, Júlia entendeu que, às vezes, precisamos nos perder completamente para encontrar nosso verdadeiro caminho de volta para casa. "E viveram felizes para sempre?" Clara perguntou sonolenta, referindo-se ao livro que Júlia acabara de ler. "Não, meu amor", Júlia respondeu, olhando para todos ao seu redor. "Vivemos felizes a cada dia, um dia de cada vez, porque é assim que o amor verdadeiro funciona."